Mito número 6. O certo é falar assim porque se escreve assim. Diante de uma tabuleta escrita C-O-L, acento agudo E-G-I-O, é provável que um pernambucano, lendo-a em voz alta, diga colégio, que um carioca diga colégio, que um paulistano diga colégio. E agora, quem está certo? Ora, todos estão igualmente certos. O que acontece é que em toda língua do mundo existe um fenômeno chamado variação, isto é, nenhuma língua é falada do mesmo jeito em todos os lugares, assim como nem todas as pessoas falam a própria língua de modo idêntico. Infelizmente, existe uma tendência, mais um preconceito, muito forte no ensino da língua de querer obrigar o aluno a pronunciar do jeito que se escreve, como se essa fosse a única maneira certa de falar português. Imagine se alguém fosse falar inglês ou francês do jeito que se escreve. Muitas gramáticas e livros didáticos chegam ao cúmulo de aconselhar o professor a corrigir quem fala moleque, beijo, menino, besouro, como se isso pudesse anular o fenômeno da variação, tão natural e tão antigo na história das línguas. Essa supervalorização da língua escrita, combinada com o desprezo da língua falada, é um preconceito que data de antes de Cristo. É claro que é preciso ensinar a escrever de acordo com a ortografia oficial, mas não se pode fazer isso tentando criar uma língua falada artificial e reprovando como erradas as pronúncias que são resultado natural das forças internas que governam o idioma. Seria mais justo e democrático dizer ao aluno que ele pode dizer bonito ou bonito, mas que só pode escrever bonito, porque é necessária uma ortografia única para toda a língua, para que todos possam ler e compreender o que está escrito. Mas é preciso lembrar que ela funciona como a partitura de uma música. Cada instrumentista vai interpretá-la de um modo todo seu, particular. O pintor belga René Magritte, de 1898 a 1967, tem um quadro famoso chamado A Traição das Imagens, no qual se vê a figura de um cachimbo e embaixo dela a frase escrita: "Isto não é um cachimbo". Em que esse exemplo pode servir à nossa discussão. Isso não é um cachimbo de verdade, mas simplesmente a representação gráfica, pictórica de um cachimbo. O mesmo acontece com a escrita alfabética em sua regulamentação ortográfica oficial. Ela não é a fala, é uma tentativa de representação gráfica, pictórica e convencional da língua falada. Falarei mais detidamente da paranoia ortográfica na terceira parte deste livro. Quando digo que a escrita é uma tentativa de representação,
é porque sabemos que não existe nenhuma ortografia em nenhuma língua do mundo que consiga reproduzir a fala com fidelidade. Algumas ortografias, como a do espanhol, têm regras mais generalizáveis, mais simples e mais coerentes, que facilitam o ato de ler e escrever. Mesmo assim, no castelhano padrão da Espanha, pode sempre haver dúvidas. Z ou C, B ou V, G ou J. Outras línguas, como o inglês, têm mais exceções do que regras e é preciso aprender a escrever e a pronunciar praticamente cada palavra, pois a generalização das regras ortográficas tem boa chance de falhar. Para um falante de português, é estranho imaginar que as palavras J, A, I, L e G, A, O, L, jail, tenham a mesma pronúncia. Outras ainda, como o chinês, não buscam reproduzir a língua falada e optam pela escrita ideográfica. Esta relação complicada entre língua falada e língua escrita precisa ser profundamente reexaminada no ensino. Durante mais de 2000 anos, os estudos gramaticais se dedicaram exclusivamente à língua escrita literária formal. Foi somente no começo do século XX, com o nascimento da ciência linguística, que a língua falada passou a ser considerada como verdadeiro objeto de estudo científico. Afinal, a língua falada é a língua tal como foi aprendida pelo falante em seu contato com a família e com a comunidade logo nos primeiros anos de vida. É um instrumento básico de sobrevivência. Um grito de socorro tem muito mais eficácia do que essa mesma mensagem escrita. A língua escrita, por seu lado, é totalmente artificial. Exige treinamento, memorização, exercício e obedece a regras fixas de tendência conservadora, além de ser uma representação não exaustiva da língua falada. Faça você mesmo o teste. Pegue uma palavra bem simples, fogo, por exemplo, e pronuncie-a com todas as inflexões e tons de voz que conseguir. Espanto, medo, alegria, tristeza, saudade, ira, remorso, horror, felicidade, histeria, pavor. Depois, tente reproduzir por escrito essas mesmas inflexões e tons de voz. É impossível. O máximo que a língua escrita oferece são sinais de exclamação e de interrogação. A mera forma escrita não é capaz de traduzir as inflexões e as intenções pretendidas pelo falante. Por isso, os autores de textos teatrais indicam, entre parênteses, a emoção, sensação ou sentimento que o ator deve expressar numa dada fala. A importância da língua falada para o estudo científico está principalmente no fato de ser nessa língua falada que ocorrem as mudanças e as variações que incessantemente vão transformando a língua. Quem quiser, por exemplo, conhecer o estado atual da língua portuguesa do Brasil,
precisará investigar empiricamente a língua falada, como fazem os pesquisadores dos projetos NURC e Censo, que já citei, entre outros. Afinal, a escola, as gramáticas normativas e os livros didáticos até hoje afirmam que os pronomes sujeitos de segunda pessoa são tu e vós. Que o pronome você é simplesmente uma forma de tratamento que a mesóclise dar-vo-lo-ei, diloíamos, amar-nos-emos é ainda uma opção para a colocação dos pronomes oblíquos, ou que o futuro do subjuntivo do verbo ver é vir. Essa, porém, já não é a realidade de boa parte da língua escrita no Brasil, que dirá da língua falada. Do ponto de vista da história de cada indivíduo, o aprendizado da língua falada sempre precede o aprendizado da língua escrita, quando ele acontece. Basta citar os bilhões de pessoas que nascem, crescem, vivem e morrem sem jamais aprender a ler e a escrever. E, no entanto, ninguém pode negar que são falantes perfeitamente competentes de suas línguas maternas. Do ponto de vista da história da humanidade, é a mesma coisa. A espécie humana tem pelo menos 1 milhão de anos. Ora, as primeiras formas de escrita, conforme a classificação tradicional dos historiadores, surgiram há apenas 9.000 anos. A humanidade, portanto, passou 990.000 anos apenas falando. Quando o estudo da gramática surgiu, no entanto, na Antiguidade Clássica, seu objetivo declarado era investigar as regras da língua escrita, para poder preservar as formas consideradas mais corretas e elegantes da língua literária. Aliás, a palavra gramática em grego significa exatamente a arte de escrever. Infelizmente, essas mesmas regras da língua literária começaram a ser cobradas da língua falada, o que é um disparate científico sem tamanho. Há cientistas que se dedicam especificamente a estudar as diferenças, semelhanças, inter-relações e interações que existem entre as duas modalidades. O ensino tradicional da língua, no entanto, quer que as pessoas falem sempre do mesmo modo, como os grandes escritores escreveram suas obras. A gramática tradicional despreza totalmente os fenômenos da língua oral e quer impor a ferro e fogo a língua literária como a única forma legítima de falar e escrever, como a única manifestação linguística que merece ser estudada. Veja-se, por exemplo, o caso da nova gramática de português contemporâneo de Celso Cunha e Lindley Sintra. Ao definirem o objetivo de seu trabalho, os autores declaram no prefácio: trata-se de uma tentativa de descrição do português atual na sua forma culta, isto é, da língua como a têm utilizado os escritores portugueses, brasileiros e africanos do romantismo para cá.
Essa obra, portanto, só pode ser consultada por quem tiver dúvidas no momento de escrever um texto literário, já que, segundo os próprios autores, não serão abordados fenômenos característicos de outras normas escritas, como a jornalística ou a da produção científica, muito menos os fenômenos típicos da língua falada. A gramática de Celso Cunha e Lindley Sintra é louvável pela honestidade com que declara seu objeto de estudo, embora, por diversas razões que não cabe aqui enumerar, eles não cumpram o que prometem no prefácio e acabem tratando de fatos da língua oral ao lado de fenômenos característicos da escrita. A maioria das outras obras desse gênero, porém, não faz assim. Seus autores assumem a norma literária como a única digna de ser estudada, ensinada e praticada, e acham isso tão natural que nem se dão ao trabalho de defini-la como seu objeto de estudo. Fica evidente que para eles só essa norma literária conservadora merece o título de língua portuguesa. O que é dito ali vale para todas as variedades do português, em qualquer lugar do mundo, em qualquer momento histórico, em qualquer classe social, em qualquer faixa etária. Portanto, não é uma gramática, é uma panaceia. Essa ênfase no texto literário tem produzido uma visão redutora da língua, identificando-a frequentemente apenas com a regulamentação ortográfica. Como se não bastasse, os autores de compêndios gramaticais, inclusive os mais recentes, não fazem a distinção básica e elementar entre ortografia e fonética, isto é, entre as regras da língua escrita e os fenômenos da língua oral. Aliás, por mais incrível que pareça, muitos deles classificam a ortografia como uma das subdivisões da fonética. É o mesmo que querer incluir os ursinhos de pelúcia na classe dos mamíferos carnívoros. Gramático muito mais criterioso e atento é o rinoceronte Quindim, personagem do Sítio do Pica-Pau Amarelo de Monteiro Lobato, que, levando as crianças do sítio a passear pelo país da gramática, insistiu muito para que seus alunos não confundissem letra e som. Página 6. Trotou, trotou e, depois de muito trotar, deu com eles numa região onde o ar chiava de modo estranho. Que zumbido será este? Indagou a menina Narizinho. Parece que andam voando por aqui milhões de vespas invisíveis. É que já entramos em terras do país da gramática, explicou o rinoceronte. Estes zumbidos são os sons orais que voam soltos no espaço. Não comece a falar difícil que nós ficamos na mesma, observou Emília. Sons orais? Que pedantismo é esse? Som oral quer dizer som produzido pela boca. A, E, I, O, U são sons orais, como dizem os senhores gramáticos. Pois diga logo que são letras, gritou Emília. Mas não são letras.
protestou o rinoceronte. Quando você diz A ou O, você está produzindo um som, não está escrevendo uma letra. Letras são sinaizinhos que os homens usam para representar esses sons. Primeiro há os sons orais, depois é que aparecem as letras para marcar esses sons orais. Entendeu? O ar continuava num zum-zum cada vez maior. Os meninos pararam muito atentos a ouvir. Estou percebendo muitos sons que conheço, disse Pedrinho, com a mão em concha ao ouvido. Todos os sons que andam zumbindo por aqui são velhos conhecidos seus, Pedrinho. Querem ver que é o tal alfabeto? Lembrou o Narizinho. E é mesmo! Estou distinguindo todas as letras do alfabeto. Não, menina, você está apenas distinguindo todos os sons das letras do alfabeto, corrigiu o rinoceronte com uma pachorra igual a de Dona Benta. Se você escrever cada um desses sons, então, sim. Então surgem as letras do alfabeto.